Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Que Hugo Podcast, mas antes de mostrar a minha convidada super especial de hoje, eu quero dizer onde nós estamos. Nós estamos no estúdio Canacaiana, ou melhor, nos estúdios Canacaiana, porque não tem só este estúdio. Temos um estúdio paralelo aqui, é muito bonito por sinal, que é mais um estúdio assim para mulheres, né? Mulheres que querem fazer um podcast. Então, vou dizer o seguinte: se você quer alugar um estúdio maravilhoso, com uma baita tecnologia, equipamentos super modernos, uma equipe altamente profissional, você vai ligar para este telefone que está aqui na sua tela agora. É o Estúdio Canacaiana. Você liga agora, você pode reservar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você que sabe, ok? Então, Estúdios Canacaiana, onde está sendo gravado o nosso podcast Tchau Que Hugo. Lembrando que essa entrevista é gravada, não é ao vivo. Mas se você quiser deixar seus comentários logo depois do episódio, fique à vontade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você vai fazer isso a partir de agora. Você vai se inscrever, vai compartilhar essa entrevista e também vai ativar o sininho de notificação. Você pode deixar aquele like gostoso. Porque se você der dislike, o que é que acontece, André? O seu dedo cai. Esse dedo aqui, esse dedo que a gente come sushi, né? Não, é... Não, pega, né? Pega o sushi. Você nunca mais vai comer sushi na sua vida, ok? Então, valeu. O papo hoje é super interessante. Também é polêmico e complexo. É um papo... Vai ser um papo cabeça. Deixa eu só dar um preâmbulo aqui, rapidinho, aqui da nossa entrevistada. A gente vai falar sobre abusividade nas cláusulas contratuais, sendo bancárias, aqueles juros abusivos, você que pediu um empréstimo no banco, você que comprou um carro financiado, está pagando aqueles juros abusivos, mas a culpa também às vezes é sua, porque você não leu o contrato. Mas lembre-se que todo contrato tem uma brecha. Ah, tem! Contrato tem brecha. Então a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre se vale a pena você fazer um contrato, ou eu sou da época da que a minha palavra valia muito mais do que assinar um simples contrato. A minha palavra. Por isso eu trouxe aqui uma especialista no assunto que vai tirar todas as nossas dúvidas. Ana Mangueira, Ana com 2 N's, especializada, doutora Ana, advogada. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Tchau Que Hugo. Gostou do estúdio primeiro? Primeiramente, o estúdio está incrível. Estou amando a experiência. É o primeiro podcast? Não, meu segundo podcast. Qual foi o primeiro? Lembra? Eu fiz um com a Paula Carvalho, Paula do Protagonistas em do Pauta. Protagonistas em Pauta. Isso. Que massa. Isso. Foi o mesmo assunto, Ana? Então, nós falamos sobre esse universo dos contratos, que vão muito além de letras. A gente vai falar sobre isso, vai ser bem interessante. Vocês vão entender muitas coisas bacanas sobre contratos. Porque é complicado. Eu falei aqui, tu viu falando aqui, que antigamente uma palavra de um homem valia mais do que a assinatura de um contrato. Hoje não dá mais para ser assim não, né, Ana? Em verdade, a gente não quer nunca duvidar da palavra de ninguém, pois não é verdade? E o cara fica arretado quando duvida, não é? Pois é, mas os contratos devem ser feitos em tempos de paz, porque quando o tempo de guerra vem, é necessário que as regras estejam definidas. Sim. Na verdade, não é tão melhor quando a gente define como vai funcionar a relação a ser pactuada entre as partes. Porque toda relação ela tem altos e tem baixos, não é verdade? Certo. E com isso, é importante que as partes saibam até onde podem ir e até onde podem chegar. E até o que não fazer, para que não incorra em prejuízo. Vou dar um exemplo. Vamos lá, exemplo. Eu adoro um exemplo. É muito bom. Imagine que você é um prestador de serviços de limpeza de estofados. E você faz um contrato com alguém para fazer a limpeza de um sofá. Ok. Quando a pessoa chega lá para fazer aquela limpeza do sofá, e você chega, eita, tem essa cadeira aqui, você pode fazer na faixa? Você pode fazer gratuito, fora do contrato? Fora do contrato. Ok. Você vai dizer, olha, não, eu não vou fazer porque tá aqui o sofá. É contratual. Você pode fazer um aditivo contratual e colocar à parte esse serviço adicional que você está solicitando. Quando isso fica claro, não fica tão mais fácil a gente dizer não, a gente organizar
as coisas, deixar tudo às claras fica muito mais prático para fazer com que o teu negócio funcione e você não incorra em prejuízo, porque você gastaria teu tempo, teu material para fazer um serviço para manter um cliente, percebe? Entendi. Quer dizer, é um aditivo que se fala, né, do contrato. Isso, isso. Isso, mas se o cara for o dono da empresa, tudo beleza. Por exemplo, o dono da empresa que limpa sofá ou escova sofá. O aditivo pode ser verbal. Então, é possível que É, aconteça, pode, mas as regras não ficam definidas. Não fica... Vamos lá. Os contratos verbais existem no nosso dia a dia. Pois Quando é. a gente chega numa banca de revista e compra um jornal, aquilo é um contrato verbal. Já parou para pensar nisso? Não, Pois é. não pensei nisso. Tudo que faz com que a economia circule está envolto em uma relação que você pactua em confiança ao outro. Sei. Ela pode acontecer através de um instrumento, que hoje pode ser no papel ou pode ser, inclusive, digitalizado. Documentos digitais podem ser assinados e circularem via internet. Mas também pode acontecer de maneira verbal no seu dia a dia. Ô, Ana, fala o seguinte, vamos lá. Houve já uma desburocratização. Antigamente, quando você assinava um contrato, eu e a Ana aqui. Ana, os honorários da Ana vão ser colocados em contrato, etc. e tal. A gente tem ainda que ir ao cartório, reconhecer firma, ainda tem isso, ou pelo Gov.br, que é a tal da assinatura digital eletrônica, é isso? Isso. Como é que está funcionando isso hoje, para a gente entender muito bem, para acabar com esse negócio? Vamos Vamos lá, por esclarecer parte. tudo. Vamos lá. Existem vários tipos de contratos, e aí vem a resposta clássica do jurista: depende. Depende porque o direito é uma ciência social. Então, faz com que hajam várias nuances para que a gente te responda essa pergunta. O instrumento de contrato, ele tem formas definidas em alguns casos, outros são formas não defesas em lei. O que isso quer dizer, para deixar isso muito claro? Existem contratos que a lei define as regras. E isso pode estar na legislação extravagante ou no próprio Código Civil. Outros contratos, eles são criados à parte, como termos, por exemplo, que devem ser utilizados por profissionais da saúde, médicos. Termos que você utiliza de responsabilidade, de livre consentimento. Esses termos, eles não têm uma regra definida em lei, mas são extremamente necessários na prática. Então, para deixar muito claro, existem sim alguns contratos que precisam ser documentados, que precisam ser levados a cartório. Por exemplo, você vai comprar um imóvel. In loco. Isso, in loco, ou utilizando uma plataforma que já surgiu e que já está funcionando a todo vapor. Você faz um cadastro no próprio cartório, você baixa o aplicativo e você consegue assinar à distância. Sei. Mas tem que ser levado a cartório. Por exemplo, a compra de um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos. Você precisa fazer uma escritura pública de compra e venda. Então, existe um formato específico a ser cumprido naquele contrato específico. Quer dizer que vai estar no cartório, vai estar o Isso. comprador do imóvel e o que está vendendo o imóvel. Isso, exatamente. E aí precisa documentar, É. porque existe um trâmite para este caso em específico, por exemplo. E outros que você vai utilizar o Gov sem problema algum, como um contrato de prestação de serviços. Sei, mas por que essa burocratização ainda? Isso que eu não estou entendendo na compra do imóvel, na venda de um carro. Que loucura isso ainda. Então, Hugo, não Meu sei se é Deus. tão loucura assim. Porque, veja, muita gente... É atestado de fé, como é que é o nome? É boa-fé. Boa-fé. Para garantir a boa-fé, para garantir que a transmissão aconteça da pessoa correta para a pessoa correta. E aí eu vou fazer um adendo para você, Hugo, para todo mundo que está assistindo. A minha palavra que é tão não vale mais importante. Vale sim. Mas ela precisa ser documentada para valer ainda mais. E aí eu preciso trazer esse alerta para todo mundo. Mas Quando peraí, você Ana, sem cortar, já te cortando. Não se preocupe. Quem é que é no cartório? Quem é essa pessoa? Quem é essa autoridade para dizer? O vendedor, o comprador? Quem é essa autoridade? Só para ficar claro, antes de... Vamos lá. Antes de mais nada, são várias etapas para você fazer a compra e venda de um imóvel, tá?
esse primeiro registro do contrato de compra e venda, ele precisa acontecer, por exemplo, num tabelionato de notas. E depois você leva para o cartório de imóveis para fazer a averbação. E aí eu vou explicar o que é a averbação. Quando já existe um registro, por exemplo, você que casou, tem sua certidão de nascimento, e aí você casa. Quando você faz o casamento no civil, você passa a utilizar a certidão de casamento. Entende? Então, isso se chama averbar. Entendi. Então, é uma mudança em um cadastro Boa. que já existe, ok? Então, você vai precisar fazer a averbação da propriedade do imóvel, e aí passam-se por várias etapas. E aí, Hugo, é esse ponto que eu quero trazer, que é muito importante. As pessoas acham que um advogado contratualista, ele apenas faz aquele contrato. Não é bem assim. Existem fases pré-contratuais que precisam ser colocadas. Trazendo esse exemplo da compra e venda de imóvel. Existe uma fala chamada due diligence. E aí, calma que eu vou explicar todo esse grego para vocês. Fiquem tranquilos. Cuidado com esse... Que a minha ideia não é complicar o direito. Né? Não é trazer esse juridiquês que né? ninguém merece. A ideia é trazer para as pessoas informação. Isso é muito pertinente. Para que todo mundo, quem tem conhecimento, o consumidor, o comprador, o empreendedor, que tem conhecimento da importância, adota e se protege. É o que eu chamo de empreendedor blindado. Isso. Mas vamos lá. Para você fazer uma negociação com alguém, seja lá quem for, é importante que você avalie quem é a outra parte. Por quê? Hugo, nós estamos nos conhecendo hoje, o que já é um prazer imenso da minha parte, mas nós não temos um contato direto, não sei sua índole, você não sabe ainda. Não houve ainda uma simbiose. Não houve ainda essa simbiose. Eita, eu fui longe, o rapport. Isso. Você sabe que eu sou mestre em oratória, não sabe? Amei. Rapport, é isso aqui. Opa, tudo bem? Opa, tudo bem. Opa, é isso. contato visual, rapport. Não houve ainda esse o rapport. Ok. E aí, vamos fazer um negócio que vai me custar um valor muito alto. Então, eu preciso saber quem você é. Se você entrega o seu produto, se você entrega o seu serviço de uma maneira adequada, se você tem processos judiciais, se em sites competentes eles falam bem de você, do seu serviço. Isso é chamado de due diligence, essa verificação anterior. E isso quem faz é um advogado especialista em contratos. Então, ele não apenas redige, ele busca a informação, ele traz segurança, ele avalia se a boa-fé está sendo cumprida. Quando a gente vai trabalhar com contratos, a gente elabora uma minuta. Isso. E essa minuta vai para o cliente, que também possivelmente tem seu corpo jurídico, ou mesmo ele, e ele vai trazer seus questionamentos. E muitas vezes essa minuta vai e volta, e isso é muito importante que haja. Eu lembro muito de uma fala do Abílio Diniz, não sei se você já viu essa fala dele, dizendo que um dos maiores arrependimentos da vida dele foi numa operação, ele não ter ido até as últimas vias num contrato. Ele acabou aceitando um contrato mais ou menos e acabou sofrendo um grande prejuízo. E ele falando desse arrependimento. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu coloco muito trechos de podcasts de pessoas falando de como o contrato foi uma grande virada de chave. Agora, tá, vamos lá. O contrato existe, ok? Sim. Mas eu falei logo no começo aqui, todo contrato tem brecha. Todo contrato tem uma vertentezinha que diz assim, epa, peraí. Aí o outro advogado, sem ser o Ana Mangueira, diz assim, peraí, não. Vamos tá aqui, ó. Como é que faz? Tem brecha? Não tem todo contrato, não tem... Ou falha uma brecha? Não sei, me explica. Vamos lá. Lá vou eu no Depende novamente. Vamos lá. Contratos relacionados a direito do consumidor, direitos trabalhistas, eles normalmente encontram a brecha na legislação, tá? Porque a legislação protege os hipossuficientes, então, mesmo que você redija o melhor contrato do mundo, muitas vezes ele passa por uma relativização quando se trata de consumidor. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado ao redigir. É uma coisa que eu falei há poucos dias nas minhas redes sociais. Muitas vezes, os empreendedores colocam contratos leoninos e não percebem que isso cai por terra. E eu estava falando que não está com nada hoje um bom profissional, um profissional que entrega, um profissional que tem respeito ao seu trabalho,
colocar um contrato em que ele se coloca numa posição de superioridade extrema. Então, hoje, qual é a dinâmica dos contratos e a dinâmica que eu sempre trago, porque eu trabalho com empreendedores, eu blindo esses empreendedores, mas eu blindo de uma maneira que eles tenham essa possibilidade de uma paridade, que o consumidor leia o contrato e não se sinta lesado, porque muitas vezes esses contratos eles são entregues no formato de adesão. O que é isso? São contratos em que o consumidor ele não vai discutir as cláusulas. Então, esse contratante, se ele lê o contrato, que eu super indico, você, consumidor, leia os contratos. Isso é bom para você e bom para o empreendedor. Lê a Leia minuta do isso, contrato, lê a né? minuta, para que você saiba os pontos. Então, uma coisa que eu recebo muito de feedback de pessoas que vão contratar, pessoas que me contrataram, é essa paridade, essa tranquilidade de você ler um contrato e saber que existe que não está te prejudicando, que está apenas Sei. documentando aquilo que vai ser ofertado. Os pontos que precisam ser colocados em pauta. Mas nada que te coloque o consumidor numa posição de inferioridade. Isso não está com nada, isso não combina com um empreendedor sério. Agora vamos lá. Isso aqui dá 2 podcasts, porque eu vou te contar, viu? Eu tô lendo. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil Brasileiro prevêem que as cláusulas contratuais devem ser redigidas de maneira clara e precisa, Exatamente. respeitando os princípios da boa-fé objetiva Sim. e da função social do contrato. No entanto, na prática, é comum que os consumidores não tenham plena compreensão das condições contratuais, em especial que se refiram às taxas de juros, que muitas vezes são consideradas abusivas. Aí é que vai a minha pergunta. Vamos embora. O cidadão vai comprar um carro financiado. Não leu o contrato. Quando ele vê que a coisa está apertando, ele diz, rapaz, eu não posso mais pagar esse carro. Ele vai ao advogado. O advogado diz assim, rapaz, os juros aqui estão abusivos. Mas esses juros abusivos, doutora Ana, já não estavam no contrato? Pois é. Muita gente não tem essa preocupação. De ler. Acha chato. E eu super entendo. Porque assim, eu amo. Então, para mim é uma... Ler. Eu amo ler. Amo ler contratos, as entrelinhas. Mas não- isso é a minha prática. Eu não posso cobrar do outro que haja esse gosto pela leitura de um contrato. Na verdade, muitos dos contratos eles são colocados de forma bem chata, as letras Letrinha miúdas. pequena. Isso não é encorajado pela legislação e pela jurisprudência. O mínimo que se pede é uma fonte 12, se pede que coloque esses pontos de juros e pontos que deixem o consumidor numa posição difícil, que estejam negritados. Em negritinho, negrito, né? Isso, destacado. Principalmente numeral, os números. Isso é muito importante. Muitos advogados que se dizem ou são especialistas em contratos, muitas vezes pecam nesse ponto, porque o que é um contrato? É uma história que você está contando, uma história de pontos de riscos que você está colocando para que as partes pactuem. É isso, é uma história que eu vou contar para você, é um objeto que eu vou te oferecer, é um prazo que você tem para entregar ou fornecer, o pagamento, como vai ser feito, e outros tantos pontos que serão colocados de forma artesanal ouvindo esse cliente. Porque é importante que o advogado especialista em contratos, ele não tenha apenas a técnica, conhecer a legislação. Longe disso. Ele também precisa ter uma visão do mercado desse cliente que ele vai atender, ouvir esse cliente, falar a língua desse cliente, conhecer as minúcias desse negócio. Eu lembro que durante a minha prática da advocacia, eu atendi um cliente que tinha uma mina de gesso. Pois eu fui ao interior do estado e fui conhecer essa mina de gesso. Fui ver como era que funcionava. Porque como é que eu vou redigir um contrato de alguém? E contrato é coisa séria, gente. Não é apenas um papel que a gente coloca umas cláusulas acabou. soltas. Não é isso não. Faz a rubrica. Não, de jeito nenhum. Você precisa mapear os riscos desse cliente. Se você não conhece, você não vai prestar um bom serviço. O cliente precisa se sentir ouvido, acolhido, entendido. A gente precisa falar a língua
do cliente. Muitas vezes, em que pese nós trabalhemos com a língua portuguesa, quando a gente trabalha com empreendedor, muitos dos termos do empreendedorismo, ele vem da língua estrangeira. Então, Cíntia Chagas, que desculpe, mas a gente utiliza, sim, muitos estrangeirismos na nossa fala, na nossa comunicação, porque é necessário para que esse cliente se sinta entendido. Sim. Não adianta eu falar a língua do juridiquês e o meu cliente não se sentir entendido. E, além disso, a gente também tem que ter a visão comercial. Por quê? Quem está contratando, a gente está fazendo com que a economia circule. Isso. Então, lógico, se as partes estão ali no momento em que vai circular dinheiro, você tem medo. Se é seu dinheiro, é seu dinheiro suado. Mas tá. Então, precisa estar de uma maneira adequada para ambas as partes. Ok. Agora, vem cá. Quais são os contratos com mais problemas? Vamos lá. São os bancários ainda? Todos têm. Porque eu estava lendo aqui, ó, que a Justiça, o Tribunal de Justiça, negou um provimento ao recurso especial de um banco que gostaria de receber de forma adiantada, olha só, todos os juros previstos para o empréstimo concedido. Que banco é esse que quer matar o cliente? Olha, tem de tudo. É cada cláusula. Me conta uma coisa inusitada, vá, por favor. Eu vou contar. Antes de entrar nessa aqui, uma coisa assim que tu diz assim, Hugo, é surreal. Cláusulas de jogadores de futebol. Eita, Hugo, que é... Tu já leu alguma cláusula? Nossa, assim, nossa, não vamos dizer os nomes, mas eu já sou estudiosa da área, então tudo que aparece falando sobre isso me interessa bastante. Porque você há de convir que é um contrato cheio de coisinhas, de nuanciazinhas, por exemplo, direito de imagem. Sim. É ou não é? Receber por isso. Receber direito de imagem, receber por bicho, receber... Cara, tu já viu algum contrato assim? Já. E já atuei em um. Amo. É muito diferente do contexto normal. Por quê? Você sabia que jogador de futebol não pode ir a parque de diversão? Isso está previsto em contrato. Não pode. Peraí, vamos repetir. Vamos lá. Atenção. Aqui nessa câmera aqui. Jogador de futebol. Mas é todo o contrato? Então, depende de quem está contratando. Mas eu vou te explicar por quê. Jogador de futebol não pode ir a nenhum parque de diversão. O que eu sabia, não sei também se é verdade, que jogador de futebol não pode ter moto. É verdade. É verdade. Acidente de moto? Isso, porque eles trabalham com o físico. Certo. Então, eles precisam estar bem. Qualquer coisa, qualquer situação que coloque o jogador de futebol de alta performance em risco, não deve ser encorajado. Então, existe de um tudo. E existe, inclusive, jogadores que já estão num padrão muito elevado, que, inclusive, fazem exigências de, por exemplo, não voar. Então, jogos fora de casa, ele não vai. Jogos que precise pegar um avião, ele não vai. Tem um caso na Europa de um jogador que ele só joga em casa. Se tiver uma competição, um campeonato, decisão de um campeonato... Não vai. Ele não vai. Porque ele já tinha um padrão muito elevado e ele pôde ter essa opção e o time aceitou essa condição dele. Tem de um tudo. Bicho, que doideira da porra. Sim. Agora imagine se ele não colocasse isso em contrato. Se ele fizesse isso de forma verbal. O clube aceitou, numa boa. O clube, não sei se foi numa boa, mas aceitou. Gente, é porque quando eu falei desse negócio de jogador, eu nunca vi. Tu já viu algum jogador de futebol assim que esteja atuando de moto? Realmente, agora agora eu tô... Faz muito sentido e é necessário. Eu nunca vi, cara, já vinha com os carros Mas por que importados. eu sei disso? Porque a gente faz mapeamento de riscos. Porque não é só um contrato. Não é apenas um documento escrito que você coloca qualquer coisa. Sei. É preciso olhar o mercado, o que aquele jogador proporciona, de que forma você quer aquele jogador. Teve o caso de um jogador muito famoso que veio da Europa recentemente e uma das cláusulas do contrato dele, ele está jogando no Brasil por um breve período. Acho que vocês já devem saber quem é. Já sei quem é. E aí esse jogador, dentro da cláusula, de uma das cláusulas desse contrato dele é que ele não pode ir para festas no dia anterior ao jogo. Mas foi.
abafa. Acontece. Nem sempre os contratos são Foi cumpridos. sambar. Mas existe essa regra. E outra coisa também, o clube que contratou não ia criar problema com esse Exato, com jogador, esse jogador. que é um astro mundial, Pois né? é. Pelo amor de Deus. Tá, o que mais, assim, outras coisas inusitadas? Vamos lá. Tem de tudo. Não sei, eu queria... Olha, tem um caso bem emblemático. Aviação aérea. Nossa. Nossa. Direitos do consumidor quando você atrasa um avião. Quando você atrasa um avião por 2, 4, 5, 6 horas. Aconteceu comigo. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Mas só que é o seguinte, o Ana, não tem contrato, tem? Pra isso? Mas tem. onde é que é? Mas você, Olha, não, eu nunca assinei nenhum contrato viajando pela qualquer companhia aérea que me atrasou 2, 3, 4 horas. Eu nunca vi esse contrato para dizer, ó, tá aqui no contrato de vocês. Ou é uma lei? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Quando você acessa o site da companhia aérea, aparece uma coisa chamada termos e condições de uso, que você apertou aceito. Concorda? Porra, me pegou, peraí. Esse é o contrato. E que vou te fazer uma pergunta bem discreta. Jura? Você leu? Nunca. Pois é. Tu também não, viu? Ninguém vem com a onda aqui. Pois é. Porque não venha não, viu, Frank? Sim. Por isso que eu fiz Direito Digital no Instituto INSPER. Mas Porque eu precisava estar atenta ao que está acontecendo no mercado. então me dá alguma cláusula desse contrato, assim, que tu sabes, assim, de que, ó, por exemplo, o direito do consumidor. Me explica, só uma cláusula dessa, que eu nunca aceitei, mas não li. Vamos lá. Tem uma história inusitada. Como eu disse, eu sou estudiosa em contratos e eu adoro trazer para as pessoas informação. Teve uma empresa norte-americana que colocou em uma das suas cláusulas a possibilidade de a pessoa que lesse até aquele ponto ganhar $5.000. E de milhares de pessoas que acessavam aquele site diariamente, só uma, num período de 1 ano, leu e ganhou os $5.000. Para você ter uma ideia do quanto as pessoas passam batido, e aquilo é contrato, tá? É contrato. Quer dizer, mas me diz uma cláusula desse contrato, assim, que você conhece, assim, vamos para o nosso país aqui. Qual é a cláusula, assim? Em quantas horas um voo de atraso eu tenho direito ao almoço, ou à janta, ou na hospedagem? Então, hoje a gente tem até 2 horas de atraso. Após isso, já é necessário fornecer alimentos. E se passar muito desse período, você precisa fornecer também um local de acomodação para que aquela pessoa aguarde. Sei. Comigo aconteceu num período que teve a Copa aqui. 2014, né? Eu não lembro. 2014, não foi? 2014. Faz um tempinho. E a gente passou por isso. A gente tinha um voo para o exterior e estava na véspera de São João, não tinha carro, não tinha nada. Só tinha o pessoal do Jogo do México que estava indo embora e a gente ia pegar o voo junto. Então passamos a madrugada no aeroporto, forneceram na época um voucher apenas em um local. Sei. Não era um voucher geral. Então isso tudo foram problemas que a gente conseguiu levantar e conseguimos receber uma indenização. Receberam, mas na justiça... Isso, tivemos que procurar. Qual foi o tempo de justiça que mais ou menos demorou assim para sair? Foi 2 anos. Por isso que eu não tenho muita paciência. Eu gosto de resultado, sabe? Eu gosto de chegar e construir. Quer dizer, por exemplo, se eu acho que eu fui enganado num contrato, se eu chego no teu escritório, você não me quer como cliente para entrar na justiça contra a empresa? Então, a gente consegue resolver. Porque, vê só. Consegue resolver extrajudicialmente num telefone. Olha, aqui a advogada do seu Hugo Esteves, papapá, nós queremos. Aí você não tem acordo. Aí você. Aí sim, vamos lá, Hugo. Uma coisa que eu acredito muito é que quando a gente faz um contrato bem feito, a gente coloca ali técnicas e nuances que podem ser levadas em consideração, podem e devem ser levadas em consideração na prática. Então, se alguém descumpriu, você encontra mecanismos ali dentro de um contrato bem feito, redigido, avaliando os pontos de risco que realmente são relevantes para o teu negócio. E aí a gente consegue ter uma negociação bacana, extrajudicial. Isso evita muito problema.
Muito problema, porque normalmente quem assina o contrato junto com você, que constrói com você um bom contrato, ele sabe até que ponto ele pode ir, até que ponto ele não pode ir, Sei. entende? Então fica fácil, porque hoje a justiça ela está tomando um outro rumo. Hoje a justiça inclusive encoraja a mediação, a arbitragem, a conversa, para que não se chegue ao litígio, porque o litígio ele é tão cansativo, ele é tão estressante, é muito melhor sentar e conversar. Nós temos aqui na Embiribeira, onde fica o estúdio Cana Caiana, lá na frente nós temos o juizado de pequenas causas. Isso. Parece que é até 5 mil, se eu não me engano. Acho que é. Que é mais, um pouco. É um pouquinho mais. Que não é um juiz, né? Como é que é? Mas ali já é um litígio, Hugo. Ali já é litígio. Já é litígio? Já é litígio, só que um valor de pequena monta. De pequena monta. O que se leva em consideração hoje, inclusive, isso já é uma prática, antes de ocorrer qualquer atividade judicante, né, de decisão do juiz, normalmente, se não for caso de tutela de urgência, normalmente se passa por um mediador. Passa por um mediador. Isso que eu queria falar, mediador. Para esse mediador levar em consideração as dores das partes. Porque muitas vezes, qual é o problema? As pessoas não se escutam no momento de conflito. E as partes precisam convergir. Às vezes, é só sentar e ouvir o que o outro está passando, que você começa a entender de que forma você consegue... Te coloca no lugar do outro, mais ou menos isso? Exatamente, e até buscar uma solução. E não agir pela emoção. Exatamente. Advogado não pode agir pela emoção, né? Não isso pode. Já é lei. Não pode. Deixa eu falar aqui que ninguém está nos ouvindo aqui. Ninguém vê esse podcast mesmo. É o seguinte, você já fez algum contrato de casamento, marido e mulher? Como é que é essa parada? Como é que é isso? Assim, quem é que leva o contrato? É o homem que diz assim, ó, faz um contrato para mim? Ou é a mulher que leva, olha, eu quero fazer um contrato? Quem que leva? Como é que é? Como é o processo? O casamento em si já é um contrato. Então, as partes pactuam para ter uma vida. Obviamente que é um contrato com emoção para as partes que estão envolvidas, os nubentes. É porque porque eu vi aqui uma notícia, não sei se é fake também, vou jogar aqui, que um juiz deu ganho de causa para uma mulher, porque o cara começou a conversar com ela pelo WhatsApp durante anos e anos e anos, e ele deu ganho de causa para ela. Tu viu isso não, né? É porque existe o abuso emocional. Mas aí já é uma parte completamente fora desse ambiente. Do teu contexto. Mas sim existe. É possível que haja um processo, porque muitas vezes existem estelionatários que se utilizam do amor para que ele consiga usufruir. Ganhou alguma pensão, alguma coisa. Que possivelmente perde muitos valores. Contrato. Vamos lá. Qual é os itens de contrato? Vamos lá. Esses contratos que envolvem relacionamentos, eles são muito pesados. E acontecem normalmente, existem contratos de namoro. E para que existe contrato de namoro? Vou te explicar tudo. Não, peraí. Contrato de namoro. Você quer namorar comigo? Quero. Fazer um contrato. Não, tu tá brincando. Super acontece, é muito mais comum do que se pensa. Mas calma, eu vou te explicar. Jesus tem que voltar. Né? Jesus tá voltando. Não é para evitar chifre, não. De forma alguma. Não? É patrimonial. Olha, tem uma pessoa que está dizendo aqui que é para evitar gaia? É? Não. Se botar gaia, sim, tem a possibilidade de receber indenização. Peraí, calma. Tem tanta coisa. Esse universo é maravilhoso. Vamos organizar a casa aqui. Vamos organizar. Você está dizendo para mim que tem um contrato. Se houver traição, ambas as partes, esse contrato é rompido automaticamente e ela ou ele recebe uma indenização. Não precisa não precisa distratar, não, que é o termo técnico. Não precisa romper contrato, distrato, não, de forma alguma. Não? Calma, vou explicar tudo. Calma, vamos lá. Existe o contrato de namoro. Esse contrato normalmente tem fins patrimoniais. Por que isso? Você começa a se relacionar com uma pessoa. E aí, hoje em dia, os namoros, muitas vezes você passa dias na casa do parceiro, você fica lá, passa uns dias e tudo mais. E o que é uma união estável? É uma união pública, notória, com ânimos de constituir família. Mas não necessariamente é o seu momento. Muitas vezes você só quer namorar. Você só quer manter aquele relacionamento e não tem o ânimo de casar. Quer ficar, ou quer namorar mesmo. Quer namorar, quer ficar somente com aquela pessoa.
mas não tem esse ânimo de constituir uma união estável. E aí você faz esse contrato de namoro, em que você deixa registrado, inclusive você pode registrar em cartório, tá? Em que você deixa claro, as partes deixam claro, que estão apenas namorando e que ali não existe uma união estável. E por que isso é relevante? Imagine que você tem uma condição de vida muito boa, você tem muitos bens e você compra bens durante aquele namoro. E você não quer dividir. Você quer manter esse bem para você. Lógico. Porque é você que está comprando, você que está constituindo, e aquela parte, a outra parte não está contribuindo para essa construção. Homens e mulheres, okay. Tá? E mulheres também, é importante saber, porque muitas vezes os homens fazem isso e as mulheres não estão atentas a esse detalhe. Então, aqui é informação para todos. Então, acontece de existir esse contrato de namoro, e que, inclusive, podem ser inseridas cláusulas como esta da indenização em caso de infidelidade. Gente, mas as partes precisam aceitar. Ambas as partes precisam estar coadunadas, precisam estar cientes dos tópicos, para que assinem em conjunto, cientes daquilo que estão fazendo. Beleza, mas tem que ter o ônus da prova. Também, lógico. É importante. Mas não pode dizer, você me traiu. Cadê o ônus? Cadê a prova? Cadê o WhatsApp? Cadê as fotos? Cadê... Né? Mas, Hugo, ele tem tanta coisa. Porque hoje, como é que é? A traição, como era o nome que se dava antigamente? Traição virtual? Não. Que não deixou de ser crime. Ai, nossa. Deus. Não é traição. Deixou de ser crime. A palavra, não é traição. Nossa, não é traição, não. Agora falhou também. Mas deixou de ser crime. Bigamia? Não é bigamia, não. Bigamia ainda é. Bigamia ainda é crime, né? Porque ainda tá... Meu Deus do céu. Nossa, fugiu também. Fugiu a palavra que hoje não é mais crime. Pronto. Enfim, não... Vamos lá, eu vou lembrar. Deixa. Que hoje não é mais crime. Não, já foi antigamente, na década de 40, 70, 80, era crime. Hoje não é mais. Pois é. Como é o nome? Nossa. Meu Deus do céu, como é que dá um branco total nesse Deu nós dois. Deu um branco total. Mas assim, vamos lá, a gente tá falando o quê? Eu parei, mas... A gente tá falando dos contratos de namoro. E de casamento. E de casamento, vamos lá. Antes de as partes casarem, porque quem casa e não traz um pacto antinupcial, ele vai casar com comunhão parcial de bens. Quem quer ter um outro regime, porque temos outros regimes de casamento, que é a união... Não, a união estável, ela entra também com comunhão parcial de bens. Ela fica pareada a um casamento feito pelas vias mais tradicionais, sem pacto nupcial. Mas tem a comunhão universal de bens, participação final nos aquestos, separação de bens e também comunhão universal. São vários tipos de regimes de casamento. E aí, se você não faz um pacto nupcial, como eu já disse, é com comunhão parcial de bens. Mas, por exemplo, a comunhão universal de bens são todos os bens que você adquiriu ao longo da vida. Como aconteceu no caso de um casal muito famoso, de um blogueiro e uma blogueira que se casaram recentemente, são muito ricos. E aí eles casaram com comunhão universal de bens, mas tiveram que fazer um pacto antinupcial, que esse pacto é feito em cartório, acompanhado preferencialmente por um profissional gabaritado em direito dos contratos, para que haja essa viabilidade, essa construção desse pacto em que as partes colocam detalhes, não somente de como vai funcionar esse regime de casamento, mas pontos, inclusive, como esse de traição. É possível incluir. Caramba! O teu regime de casamento é qual? Comunhão parcial de bens. Que, aí, por exemplo, você que se separar, divórcio, você... Tudo que nós construímos durante a constância do nosso casamento... é partilhado. Tá, outra coisa que eu vou falar que eu já... Mas casei feliz demais, porque meu marido ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que da área também? Não, ele desenvolve aplicativos para Android e iOS, ele é um gênio. É um gênio, É um gênio. Tá, agora deixa eu falar, você sabia que já tem em contrato, não sei se eu vou falar besteira, mas já, pets. Sim, guarda de pets. Sabia disso? Pensão para pets. Vamos lá. É sério, bicho? É muito possível. Guarda compartilhada do pet. Para pet. Para pet. Claro. Namoro também, você pode incluir. A guarda do cachorro. A guarda do pet. Peraí, mas o cachorro é meu.
Eu já tinha... Peraí, calma aí. Vamos lá. Eu já tinha esse pet. Ok? Conheci Uma pessoa. Luísa. Que é o nome da minha Conheci filha. Luísa. Pronto, conheci Luísa. Eu já tenho meu pet. Ah, vamos ser um contrato de namoro, vamos. Ai, não dá mais certo. E aí? Ela pode, inclusive, já tem casos que foram judicializados e claro que você pode levar isso a um acordo extrajudicial. Que O pode pet ser era feito. meu já. Eu já tenho no meu Mas carinho. aí você tem Eu já- mais uma pessoa com um vínculo emocional com aquele pet. Então é possível sim que as partes tenham essa conversão no sentido de Também. sim, possível. Ó, Muito possível. Tinha outra coisa também. Não sei, porque tudo eu tô postando da minha época, né? Aí é pau. Não se preocupe. Que quando você casasse, casei hoje, você teria um tempo para se separar que não valeria mais esse casamento. Isso, a tinha um possibilidade de dissolução. E do- que diziam Sim, que botava na cláusula não, dentro isso. do divórcio, que era uma incompatibilidade de gênios. Não existe mais Não, isso. isso não existe, até porque Mas o divórcio ele existia. sai imediatamente. Mas hoje. existia. Ah, o que houve? Não, houve incompatibilidade de gênios. Sim. Porque antigamente, o que acontecia? Era obrigado a ocorrer uma separação, e aí essa separação era convertida em divórcio. Hoje isso não existe mais. Hoje as pessoas, imediatamente, ao exprimirem o desejo de se divorciarem, elas podem fazer isso, inclusive, em cartório. Mas se não tiver filho. Então, já está mudando. Uma resolução recente do CNJ, inclusive, autoriza que haja inventário extrajudicial que envolva menores em cartório. Isso está mudando, está ocorrendo modificações nesse sentido isso desde o ano desafoga tanto a passado. vara da família, não desafoga, não? Super necessário, porque tem pessoas, casais que se separam de forma muito amigável e que não tem nenhum problema que precise levar a um longo litígio. Sei. Na verdade, eles não estão querendo mais ficar juntos, por ter um filho menor, precisam judicializar. E isso, se vocês já estão em comunicação, se já está funcionando bem essa separação, por que ficar aguardando um longo período, uma audiência, quando você já definiu a pensão, definiu a visita, porque a Acabou. separação foi amigável, está resolvido. Eu vou te O problema é o litígio. Eu vou te contar uma agora que você não sabe. Conta tudo. Isso vai pro seu histórico aí de advocacia. Eu conheci um casal, eles se separaram depois de 20 e poucos anos. Casal amigo. Que eles fizeram um pacto, não teve nada de contrato, tá? Sim. Foi verbal. E eles não poderiam namorar durante 2 anos. Eles não poderiam ter relacionamento durante 2 anos. Por quê? Porque em 2 anos eles estariam conscientes de que realmente a gente não tem mais nada a ver. Sabia disso? Anote aí essa. Achei sábio, mas só Anote. faria uma grande sugestão para esse casal É. e para todo mundo que está fazendo pactos com outras pessoas. Documentem isso, procurem um advogado que faça isso e coloque também uma indenização para lhe proteger em caso de descumprimento. Mas foi. Eles seguiram a risca, viu? Posso dizer Que para coisa você. boa, eu fico Eles feliz. seguiram a risca depois de 2 anos. Aí pronto. Aí os dois já estão na Definido. pista. Mas eu ainda estava com a esperança da história ter um outro final. Não voltaram. Não voltaram, mas eu não sei também se eles fizeram escondido, mas eu acho que não. Porque pela índole que eu conheço dos dois. Sim. Cara, que papo bom, né? Olha aí. Tá vendo você? Deixamos de falar. Falamos de juros bancários. Falamos também. Falamos de juros de automóveis. Sim. Casamento, contrato de casamento de namoro, contrato de casamento normal, Jogador de futebol. jogador de futebol, umas cláusulas maravilhosas. O que mais que a gente tem que falar, Ana? Eu só quero falar da importância de você ter um profissional que entenda Boa. todas as fases de um contrato, porque o contrato não é uma fase, passam por várias. A gente tem que fazer a fase preliminar. A gente tem que entender quem são as partes, a gente precisa conhecer essas partes, entender esse mercado, nicho, entender quais são as necessidades específicas de cada uma das partes. Fazer algo que seja justo, porque a boa-fé, ela não está só no contrato. Ela está na fase pré e no pós, principalmente, tá?
Então, a gente precisa fazer cumprir os princípios que estão dispostos na legislação a todo momento. E quando a gente redige uma minuta, essa minuta possivelmente não vai ser aprovada. Então, precisa ir e voltar. Então, tem que ter um profissional que faça essa negociação de uma maneira clara, de uma maneira proba, de uma maneira correta, tá? Então, pode ser que para fazer um contrato você passe 3 meses. Mas que bom que você vai passar esse período, porque você não vai fazer como a Abílio Diniz, tendo esse arrependimento. Você vai fazer algo conciso, correto, coerente, com as duas partes, justa para as duas partes e, principalmente, que tenha função social. E isso é fundamental para que os contratos funcionem, porque você vai fazer circular riquezas nesse país, isso é muito importante. Você, empreendedor, é fundamental para esse país, tá? Mas você precisa se cercar de pessoas que saibam o que estão fazendo. Tá, rapidinho, para Claro. morrer aqui, mas você não acha também que essa coisa de contrato, você não acha que a rede social, o Instagram, o TikTok, o Facebook, isso não contribui para provas, para dizer... Tô falando besteira? Não tá falando Não, bobagem. né? Mas eu vou te dizer que os maiores... Eu já vi casos na justiça Sim, que o funcionário dizia alguma coisa, que estava doente e a empresa provava pelo Instagram que ele estava fazendo outras coisas. estava no pagode, estava na... Mas Entendeu? porque tinha um contrato antes, Hugo? É. Porque já tinha um contrato que proibia esse tipo de atividade, de conduta. Caramba. Você está descumprindo. É. Você só está provando que é um Provando, descumprimento pronto. de contrato. Mas tá, É isso vale. Vale, Ah, mas precisa ter um contrato que preveja esses pontos. Isso é muito importante. tá vendo? Gente, papo bom, não foi? Foi Como maravilhoso. passa rápido. Bom, eu conversei aqui com a advogada Ana Mangueira. Você é pernambucana? Ah, de Jaboatão, né? Pernambucana de Jaboatão. É de Jaboatão, Isso, minha terra maravilhosa. terra do Betos gente Bar, lá boa. em Candeias. Conhece o Betos Bar? Conheço. A terra do Conheço. Maranhão, que é um Sim. bar maravilhoso em Candeias também. E a terra da Igreja de Santo Amaro, que é uma igreja Santo Amaro. centenária. E como é o nome daquele monte? Maravilhosa. Monte dos Guararapes. Montes dos Guararapes. Lindo aquele lugar que você vê o Perfeito, Recife de perfeito. lá de cima. Então, gente, falamos sobre contratos, né? Falamos Isso. tudo. E quem sabe uma outra oportunidade a gente vai conversar mais ainda. Ah, tem Mas muita coisa. tem muita coisa. Lembrando que você quiser gravar o seu podcast, você pode agora alugar no Cana Caiana. Vou botar de novo o telefone do Cana Caiana aqui, esse estúdio maravilhoso. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Valeu.